Boa noite, gurizada. Me ouvem? Boa noite, senhor. Beleza, boa noite. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula. Deixa eu só botar aqui para baixo. Cadê? Aqui, Segundo Império. Só botar aqui no modo. Aí. Então, gente, nós estávamos falando do Segundo Império do Brasil. Este material eu não mandei ainda, vou mandar agora, tá? Fechando a aula, eu mando essa parte da política e economia, porque eu não tinha colocado algumas questões, tá? Que eu queria colocar. Então, esse material que está aparecendo para vocês aí, eu vou mandar agora, tá? No final da aula, porque eu botei lá no final, ó. Deixa eu passar aqui, a gente não viu tudo ainda, tá? Mas eu botei lá no final as questões, tanto da URGS quanto do Enem, tá? Essas questões são mais recentes. E dessa vez eu botei o gabarito no último slide, tá? Para vocês tentarem fazer a questão, tá? Tentarem, né, responder. Faz parte errar, né? Se errar, tranquilo, mas daí vocês confiram lá no último slide, tá? Não destaquei a questão certa desta vez, tá? São 7 questões, ó, as 3 primeiras do Enem e depois mais algumas da URGS, tá? Com assuntos relativos ao Segundo Império, ao que está nesta aula, tá? Não é tudo do Segundo Império. E assim, eu organizei também uma lista de questões, daí com mais questões, tá? Sobre o Império, daí envolvendo o Primeiro Império, o período regencial e o Segundo Império. E essa lista eu dividi, uma lista da URGS e uma lista do Enem, tá? Se eu não me engano, aí tem 30 questões da URGS e 35 do Enem, ou vice-versa. Então tem bastante questões. E eu vou mandar também para vocês, tá? Daí essa lista vai num arquivo, num outro arquivo, não vou botar aqui nos slides da aula, são questões um pouco mais antigas, mas claro, não tão antigas assim. E aí, aqui está o gabarito, ó, tá? No último slide, tá, gente? E desta lista, então, vocês também aproveitem, tentem, né, resolver. O gabarito vai estar na lista no final também, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês tragam para a aula, tá? Ou durante a aula também, tá? Se surgir aí alguma questão, vocês também me avisem. Mas é isso, tá, gente? Então, sobre exercícios, tá? Vai ter nessa aula, então, agora que a gente vai terminar a lista no final. Depois, tá? A gente vai fechar essa parte da política e economia. Eu vou para a parte 2, que a gente vai falar dos conflitos externos e da crise do Segundo Império. Deixa eu só voltar aqui, ó, no primeiro. Tá? A gente está na política e economia. Então, eu vou fechar essa aula ainda hoje com vocês. Nós vamos para a parte 2 do Segundo Império ainda hoje, falar dos conflitos externos e, se der tempo, da crise, tá? Não sei se vai dar tempo de tudo. E a aula, essa parte 2 também, eu vou adicionar algumas questões mais recentes, tá? Lá no final, e a lista, assim, maior de exercícios nesse arquivo que eu vou mandar separado, tá? E uma outra, uma questão interessante, eu até vou, bom, depois eu mostro para vocês, ou boto no chat, vou botar aqui no slide também uma indicação de um documentário, mas quando eu chegar no assunto, que é a Guerra do Paraguai, daí eu falo sobre ele, tá? Então vamos lá. Retomando aqui, falávamos na aula passada da política e economia do Segundo Império. Vimos
como é que foi esse arranjo político, tá, do Segundo Império, que foi o sistema parlamentarista, para conciliar o poder, o Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? Então, até botei aqui, ó, um esqueminha de como funcionava nessa conciliação entre o poder do imperador, que escolhia o primeiro-ministro, que era tanto, podia ser tanto do Partido Liberal ou do Partido Conservador. O primeiro-ministro escolhia o seu ministério e esse ministério deveria ser aprovado na Câmara de Deputados. Se ele não fosse aprovado, o imperador poderia ou dissolver o ministério ou eleger ou convocar eleições, tá, para uma nova Câmara de Deputados. Essa foi a maneira que foi encontrada, então, na época, para conciliar os liberais, os conservadores, junto ao imperador no poder, tá? Aí eu botei essa charge, que ela foi feita na época do Segundo Império mesmo, de 1878, e essa charge mostra como seria, né, de maneira, claro, alegórica, né, a política imperial, o imperador mantendo, né, com a sua diplomacia as duas forças políticas, tá? Falamos da Revolta Praieira, né? Vimos o que que acontece ali em Pernambuco no século XIX para que aconteça a Revolução Praieira, que foi uma outra revolta em Pernambuco, influenciada pelos ideais que estavam surgindo na Europa, pela chamada Primavera dos Povos, tem uma certa influência do socialismo utópico também, tá? Tem uma participação interessante da imprensa, né? E era uma revolta por mudanças estruturais. Ali em Pernambuco existia uma desigualdade social muito grande, não só em Pernambuco, né, isso no Brasil inteiro, mas em Pernambuco tinha uma questão agravante ali, que era um domínio, né, muito forte de uma família no poder, que era os Cavalcante. E os praieiros, então, que eram os revoltosos, queriam uma mudança, né, nessas condições, tá? Então, falamos disso, falamos do Manifesto ao Mundo, dos pernambucanos, a repressão, falamos da economia, né? Nós, se eu não me engano, nós estávamos falando da questão da imigração, né? Imigração e industrialização. Se eu não me engano, a gente parou por aqui, tá? Então, vamos partir desse contexto, tá? Relembrando, então, pessoal, a economia, né? A economia do Segundo Império, ela estava ainda naquela base agroexportadora, né? O Brasil mantinha a produção do açúcar, a produção da borracha no norte, agora estava ganhando mais força, o algodão, o fumo na Bahia. Mas o café surge como o principal produto na região sudeste. O Brasil vai se tornar um dos principais produtores e exportadores de café do mundo, tá? E o café ele vai ser produzido na região que já era a região central, né, do Brasil em termos econômicos e administrativos. Então ele vai fortalecer o Sudeste como a região central, não em termos geográficos, né, mas em termos de importância administrativa e econômica, tá? É um componente para a chamada, entre aspas, Era de Paz do Império, porque se a gente for comparar, né, com o período regencial, com o Primeiro Império, que foram conturbados, né, politicamente, o Segundo Império tem uma certa estabilidade. Lá mais para os anos finais, né, que começa a entrar em decadência, tá? E o tipo de produção é aquela velha produção plantation, né? O latifúndio, monocultura, né? Grandes terras, mão de obra escravizada, mas vai ter a mão de obra livre do imigrante também e a exportação, tá? Então, o café, né, nesse regime da chamada plantation, tá? E aí nós vimos, né, as duas principais regiões, que é o Vale do Paraíba, que é uma região mais litorânea, ali de São Paulo e Rio de Janeiro, estava próxima do litoral, ou seja, mais fácil para exportação. No Vale do Paraíba surgem os barões do café, os grandes fazendeiros que fazem parte da política imperial, sustentam a monarquia politicamente, estão dentro dos partidos conservador e liberal. E quando o império começa a tomar medidas que vão no sentido da abolição ou que vão se aproximando da ideia abolicionista, leis, né, que a gente vai falar mais para frente,
esses caras eles vão começar a criticar o império, eles vão se distanciar ou criticar dizendo que o império já não favorecia mais os interesses deles, tá? Esses são os barões do café do Vale do Paraíba. E tem o Oeste Paulista, que é a região mais interior de São Paulo, parte ali da também norte de São Paulo, sul de Minas Gerais. É uma região que também, né, tem a figura ali do grande fazendeiro, mas esse grande fazendeiro do Oeste Paulista, ele é tido como, entre aspas, o burguês do café, a burguesia do café. Por quê? Tá? Porque geralmente esses fazendeiros do Oeste Paulista, eles investiam capital em outros negócios, não ficava só no café. Eles vão investir capital em outros setores, naquele pequeno surto industrial que o Brasil vai ter neste período. Então, assim, por isso que no Oeste Paulista, né, se caracteriza como uma região de maior racionalidade, entre aspas, sobre a produção, tá? No Oeste Paulista também tem o trabalho livre do imigrante, e no Oeste Paulista surge, né, a urbanização da região, cidades que vão surgir a partir da produção do café, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Barretos. E as ferrovias, né? Porque o café sendo produzido no interior, no Oeste Paulista, não é o litoral, ele é o interior. Tem que ser levado para o litoral. Então, há o surgimento, né, das estradas de ferro, das ferrovias, como uma forma, né, de desafogar a produção para o litoral e levar, né, para exportação, tá? E é uma região em que depois se destaca na Primeira República. Os poderosos cafeicultores da Primeira República, eles estão aí nessa região, tá? Então, nós temos uma divisão aí. E geralmente esses fazendeiros do Oeste Paulista, eles não fazem parte da política imperial. Eles estão fora. Eles são alheios à política imperial. Então, eles não defendem a monarquia com unhas e dentes. Eles defendem até uma ideia de república, mais como uma forma de defesa dos seus interesses do que realmente uma convicção que eles queriam um governo republicano. Eles defendem uma república federativa, né? Que a federação, que é o Estado paulista, tivesse mais autonomia, para os seus negócios ligados ao café. Então, são esses fazendeiros do Oeste Paulista que depois se tornam aquela principal oligarquia lá da Primeira República, que funda um partido republicano. Eles não fazem parte da política imperial. A grande maioria deles não está ligada aos partidos do período imperial. Tá, gente? Seguindo aqui, eu botei uma foto, ó, da primeira locomotiva, a Companhia Paulista da Estrada de Ferro, de Estrada de Ferro, tá? Era muito comum, né, que as estações fossem dentro das fazendas, né, que ali abastecia o trem e o trem ia para o litoral, para a direção do litoral, para levar o café, né, a produção para ser exportado. Seguindo então, imigração, tá? Não me recordo se a gente tinha terminado essa parte, assim, tinha falado tudo. Então, vou retomar. Tá? A imigração ela vai ser incentivada no Brasil a partir já da primeira metade do século XIX, tá, gente? Ainda no período joanino, nós vamos ter imigrantes chegando. Tem imigrantes chineses lá no período joanino, e já no Primeiro Império também imigrantes alemães, alguns italianos e algumas outras nacionalidades, tá? Mas no Segundo Império ganha mais força a política imigratória. E aí tem umas questões, né? Por que que isso acontece? Tá? Tem o lado aqui do Brasil, da política do Império Brasileiro, e tem o lado, o que está acontecendo na Europa, contexto europeu. Na questão da política brasileira, né? Então existia aquela ideia da capacidade superior, aquela mística da capacidade superior do trabalhador europeu, que, né, teria mais aptidão para o que o Brasil necessitava em termos de trabalho agrícola, o que é uma mentira, uma inverdade, um mito, né? Porque os africanos produziam muito bem, só que eles eram escravizados, né? E os europeus seriam livres. O trabalhador livre realmente vai produzir melhor que um trabalhador escravizado. Claro, os europeus não viveriam uma condição tão boa assim, principalmente no primeiro sistema de imigração. Mas tinha essa ideia. Tinha a questão do branqueamento, né? Aquela política racista do império de
como o Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, as regiões, né, as regiões centrais do Brasil tinham muitos escravizados, muitas pessoas negras vivendo ali, né? Às vezes a grande parte da população era negra e eles queriam branquear a população, né? Então, trazer imigrantes europeus brancos com essa ideia, né, de branqueamento da sociedade. É uma política também racista do Império. Entre outras coisas também de ocupar regiões e expulsar indígenas, expulsar quilombos, quilombolas também. Aqui no sul isso foi muito comum. Os alemães que chegam para cá ainda no Primeiro Império, os italianos que depois também chegam no Segundo Império, para ocupar regiões que, né, são colônias alemães e italianas, chegam muito com essa ideia, né, de ocupar o território aqui no sul, né, que era um território estratégico, sempre foi estratégico, né, um território próximo às fronteiras do Brasil com outros países, ocupar e expulsar, né, povos originários, quilombolas, enfim, né, tirar eles dali. Tá? Então, essa política agressiva também, tá? Mas lá no Sudeste, não, né? Lá no Sudeste era para os imigrantes produzirem nas fazendas de café. Aí o primeiro sistema de imigração, imigração de parceria, tá? Que foi pensado pelo Nicolau Vergueiro. Eu botei ali, ó, igual frustração e revoltas, frustração dos imigrantes e revoltas. Por quê? Nesse sistema, os imigrantes, para eles, né, na Europa, era vendida a ideia que eles teriam muitas terras aqui no Brasil, terras abundantes para produzir, que eles ganhariam, claro, por isso. Aí não falei da parte europeia. O que que tá acontecendo na Europa, né? Na Europa nós estamos aí na segunda metade do século XIX, na metade do século XIX, a unificação da Itália, está acontecendo já uma certa unificação da Alemanha, mas a Alemanha é um pouquinho depois, tá? Da imigração de parceria ali que está acontecendo, é uns 20 anos depois. Tá? Essa imigração de parceria é mais ou menos em 1850. Mas está ocorrendo os processos de unificação, Revolução Industrial, muitos camponeses estão sendo expulsos das suas terras, né, para que sejam ocupadas para o processo industrial, guerras, revoltas, enfim, né, muita gente está ficando sem terra na Europa e está sem alternativa. Ou vai para as cidades, para as grandes cidades, tentar um trabalho nas fábricas, nas indústrias que estão surgindo, né? Ou vai para outros lugares, né, para fora da Europa, para trabalhar e estabelecer, né, as suas terras, suas propriedades, suas famílias. O Brasil faz uma propaganda no exterior, né? Então, que aqui existia muita terra, que tinha só querer trabalhar, que vinha para cá, né? E tal. E essa imigração de parceria pensada pelo Nicolau Vergueiro é o seguinte: os imigrantes teriam a viagem deles paga pelo fazendeiro que fosse receber eles nas suas terras. Então, tem um fazendeiro lá em São Paulo, um grande fazendeiro, ele quer essa mão de obra imigrante nas suas terras, ele paga a viagem para, sei lá, eu estou pagando aqui para cinco famílias de imigrantes se estabelecerem nas minhas terras. Ou seja, esses imigrantes já chegam com essa dívida para ser paga, né, essa dívida da viagem que eles têm que depois ressarcir o fazendeiro, que não era muito barato. Tá? Não sei dizer em termos de valores, mas não era barato. É uma viagem transatlântica para trazer pessoas. Os imigrantes têm que consumir, tem que ter comida, tem que ter roupas, né? Muitos vinham só com a própria roupa do corpo, poucas, né? Não tinha muitas posses, instrumentos para trabalhar, materiais para fazer as suas casas. Tudo isso eles compravam do fazendeiro, né? O fazendeiro fornecia para eles e ia anotando, né? Ó, né? Eu já paguei tua viagem, já te dei roupa, te dei comida, te dei casa, tudo isso vai ser cobrado, tá? Então, gerava uma dívida muito grande que, com o tempo, os imigrantes se davam conta que ia ser muito difícil de pagar em curto prazo, né? Iam ter que trabalhar muitos anos para pagar só as dívidas que eles acumularam. Gerou revoltas, então imigrantes passaram a queimar as produções de café, ou, né, se negar a trabalhar, tentar fugir das fazendas, são as chamadas revoltas dos parceiros, tá?
E claro, né, isso vai gerar toda vai atrapalhar essa política migratória, né? Os fazendeiros vão ficar indignados que os imigrantes estão se negando a trabalhar, que estão se revoltando. E os imigrantes estão se dando conta de que não foi um bom negócio, né? Que venderam para eles uma ideia e muitos vinham para cá pensando em, tinha uma expressão, né, muito comum, fazer a América, né? Fazer a, né, ganhar um dinheiro aqui trabalhando e depois voltar, né? E não voltar, não conseguiam voltar, né? Então gerou, né, toda uma confusão, assim, uma série de revoltas e esse sistema vai ser depois abandonado, tá? Alguns anos depois, ali mais ou menos 1860, começa a imigração subvencionada, onde o governo brasileiro dá um auxílio daí para a viagem, paga as despesas da viagem, faz um contrato com os imigrantes, um contrato entre imigrante e fazendeiro, meio que, né, faz uma mediação, dá um salário base proporcional ao número de pés de café que eles colhem, prêmios por produção. E aí sim, esse sistema, né, meio que consegue estabelecer e estabilizar a imigração para o Brasil, tá? A imigração subvencionada. O Nicolau de Campos Vergueiro, que foi o que elaborou esse sistema de parceria, ele era senador, mas ele era um grande fazendeiro. Ele queria trabalho fácil, né, de imigrantes nas suas fazendas também. Ele pensou com os próprios interesses, tá? Muitos italianos, né, começam a chegar em São Paulo, alemães também, tem algumas outras nacionalidades, mas São Paulo destaca pela imigração italiana e depois, né, eles vão também para cidades, né, não ficam só nas fazendas, muitos acabam indo para a cidade de São Paulo e para outras cidades também, tá? Essa é a imigração. Industrialização, tá? O que que acontece na industrialização? Acontece um surto industrial no Brasil quando ressurge aí o Banco do Brasil, que é uma fusão do Banco Central, do Banco Comercial, desculpe, com o Banco Mauá. Aí o Mauá é uma figura que vai se destacar nesse surto industrial. Por que que é um surto industrial? Porque esse processo ele não se mantém. A industrialização dá um salto assim durante um período, mas ela depois decai. Então, assim, é um surto mesmo. Tá? Na Primeira República, que daí sim, a industrialização se estabiliza, claro, ainda uma industrialização ligada não àquela indústria pesada, que só vai surgir mais com o Getúlio Vargas, tá? Mas a indústria de bens de consumo, principalmente. Roupas, alimentos, enfim, tá? Por que que essa industrialização, por que que acontece esse surto industrial, tá? Exatamente com aquilo que a gente falou dessa burguesia do café que investe capital, tá? Parcialmente, né? Parte do seu capital investe na indústria e no comércio, tá? E também o trabalhador assalariado, né? Os imigrantes e outros trabalhadores que recebem um salário e consomem, né? E a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa que foi criada e vai ser uma tarifa protecionista. Ela vai colocar uma taxa muito alta para os artigos ingleses que estavam chegando no Brasil. A Inglaterra, obviamente, não vai gostar disso, mas com essa tarifa protecionista, entre aspas, protecionista, tá? Que foi pensada pelo ministro Alves Branco, por isso o nome, essa tarifa vai meio que incentivar também esse setor industrial, porque muitos produtos que antes chegavam no Brasil com mais facilidade, da Inglaterra e outros países, agora, né, tendo que pagar uma taxa de 60%, 30%, 40%, eles não vão chegar ou vão chegar em menos quantidade, tá? Não sei se vocês recordam lá do período joanino, que o Dom João assinou aqueles tratados, Tratado de Aliança e Navegação, Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Não sei se vocês lembram, tá? Nesses tratados é que se estabeleceu uma taxa de 15% para os produtos ingleses. Lembram que pagavam menos que Portugal. E agora teriam taxas de 30 a 60%, ou seja, a taxa mínima era o dobro do que os ingleses pagavam lá né, daqueles tratados que agora encerrou o tempo daqueles tratados e fizeram uma outra taxa, tá? E quem se destacou nessa industrialização foi um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Ele criou a primeira linha férrea do Brasil, ele investiu na iluminação a gás, construção de navios, estaleiros, cabos submarinos, tá?
Então, e tem uma ligação, né, esse surto industrial tem uma ligação direta com a expansão da segunda revolução industrial, tá, que tá acontecendo a partir da Europa. Então, é um surto industrial, tá? Mas com o tempo ele decai. Aí a pressão da Inglaterra também ajuda. Os próprios cafeicultores, aqueles que não investem capital na indústria, pensam que a indústria é uma concorrência para os negócios deles. Então, assim, né, a industrialização não vai se manter por muito tempo. Foi mais ou menos aí uns 15 anos, tá? Tranquilo, gente. Deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, aqui uma cédula ó, de 20 pesos, expedida pela filial do Banco Mauá, tá? Na capital do Uruguai, Montevidéu. Tá? Uma cédula de dinheiro. E chegamos nas leis, tá? Essas leis, gente, elas foram criadas com alguns objetivos, tem a ver com a questão política e econômica, por isso que eu botei dentro deste material, tá? E cada uma delas vai ter uma consequência, tá? Bom, eu já falei da Alves Branco, a primeira ali, Lei Tarifa Alves Branco, 1844, que estabelece essas taxas alfandegárias altas, de 20 a 60% para os produtos importados, tá? Geralmente era mais de 30 que a maioria deles pagava, tá? A Inglaterra não gostou muito disso, não gostou nada dessa tarifa Alves Branco e vai estabelecer uma lei um ano depois, ó, a Lei Bill Aberdeen. Então, a Lei Bill Aberdeen não é brasileira, tá? Ela é inglesa, tá? Os ingleses que pressionavam pelo fim do tráfico dos africanos, que pressionavam pela abolição, na verdade, né? Porque a Inglaterra entende que o Brasil deve abolir a escravidão, porque os escravizados não são um mercado consumidor e se caso eles fossem colocados a trabalhar nas indústrias, geraria uma concorrência desleal com os ingleses que não tinham trabalhadores escravizados e sim trabalhadores livres, apesar de boa parte do capital inglês, né, ter vindo do tráfico de escravizados do século XVIII, XVII, tá? O que a Inglaterra faz? Ela se dá o direito, na Lei Bill Aberdeen, tá, de aprisionar navios negreiros, mesmo em águas brasileiras, e de julgar os comandantes. Então a Inglaterra diz assim, ó, não queremos mais tráfico de escravizados para o Brasil. Nós vamos botar os nossos navios no Oceano Atlântico, os nossos navios de guerra, e eles vão interceptar navios suspeitos de traficar africanos escravizados. Se forem, né, pegos, os comandantes vão ser presos e os escravizados que estiverem no navio vão ser libertos, vão ser devolvidos, tá? Vão ser levados de volta para a África. Não vamos mais permitir. A Inglaterra estabelece essa lei, cria essa lei. Até na época se diz assim, a Inglaterra virou o guardião dos mares, se deram o direito de ser os brasileiros, né, os escravocratas brasileiros, principalmente, criticam, né, muito na imprensa, enfim. Então, a Lei Bill Aberdeen é criada como uma represália à tarifa Alves Branco. E ela pressiona tanto o Brasil nesse sentido que, em 5 anos depois, a Lei Eusébio de Queiroz estabelece, então, o fim do tráfico de escravos para o Brasil. Tá? Então, a partir de 1850, não pode mais, não tem mais tráfico de africanos escravizados. E, de fato, a partir dessa data da Lei Eusébio de Queiroz, praticamente, né, o número de africanos escravizados vai decair bastante, tá? Do tráfico de africanos escravizados. Só que a escravidão não termina, tá? É só o tráfico, tá? Não pode mais trazer africanos para o Brasil, tá? Com a Lei Eusébio de Queiroz. E logo após a Lei Eusébio de Queiroz é criada a Lei de Terras. A Lei de Terras diz que as terras públicas não seriam mais doadas, mas vendidas. Então, o governo não pode mais doar terras para, por exemplo, imigrantes, né? Vou dar um exemplo, tá, gente? Quando começa a imigração aqui para o sul, lá no Primeiro Império, o governo doava terras. Dizia, ó, essas terras aqui são públicas, é, né, vou doar aí para você, né, distribuía, fazia um loteamento, doava um pedaço para cada família de imigrante, e beleza, agora não pode mais com a lei de terras. Quem é que pressiona para que o Brasil assine a lei de terras? O governo brasileiro cria a lei de terras? Os próprios fazendeiros.
que estão com medo, né, desses imigrantes chegando no Brasil, principalmente a partir lá da imigração subvencionada, estão com medo agora, né, que os imigrantes estão chegando. Está acontecendo mais alforrias, né? Muitos escravizados estão conseguindo a liberdade, o tráfico já acabou, então também tem essa questão, todo africano que chegasse a partir da lei Eusébio de Queiroz no Brasil, ele não poderia ser escravizado, tinha que ser livre. Tá? Então, os cafeicultores estão com medo que o governo comece a doar terras para os libertos, para os imigrantes, e pressionam para que assine então a lei de terras. Ela concentra ainda mais as terras nas mãos desses que já tinham muitas terras, tá? Para conseguir terras públicas que não estavam sendo utilizadas só mediante a compra, só quem tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro para comprar terras, que era muito caro, é muito caro, né? Quem tinha dinheiro era só quem era muito rico, grandes proprietários, tá? Aqui é o Eusébio de Queiroz, o autor da lei que extinguiu o tráfico de escravos e punia também os traficantes caso fossem pegos, tá? E aqui eu botei o texto da Lei de Terras, tá? Ela, então, né, é um trechinho. Tá? Dispõe sobre as terras devolutas, as terras públicas e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina, blá, 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 tá? Então, diz o artigo 1º, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Ou seja, né, não pode mais ter doação de terras, tá? Essa é uma lei, então, ela foi feita exatamente para atender aos desejos dos cafeicultores, dos grandes proprietários, não só cafeicultores, grandes proprietários em geral, que não queriam que o governo pudesse, de alguma maneira, né, distribuir mais terras, tá? Fechamos aqui, então, deixa eu ver. Fechamos, tá? Aí as questões eu não vou fazer com vocês agora, vou deixar no material, vocês tentem fazer, tá? Em casa e o gabarito está lá no final. Vamos para a segunda parte. Vamos para outra aula, gente, para a segunda parte do Segundo Império. Opa, quase saí. Cadê aqui? Parte 2. Segundo Império, conflitos externos e crise. Tá? Esta aula, gente, esta aula aqui, tá? Eu vou ainda dar uma editada, não editada assim o conteúdo vai ser esse mesmo, tá? Eu vou acrescentar algumas coisas assim de imagens, tá? E as questões, tá? Então essa eu não vou enviar hoje, tá? Mas essa semana ainda eu mando para vocês, conflitos externos e crise do Segundo Império, tá? Vamos lá então. Nós vamos ver, pessoal, nesta aula, então, as crises e conflitos externos do Brasil contra outros países, envolvendo outros países, tá? Se o Segundo Império teve uma certa paz, uma certa estabilidade interna, externamente ele foi bem conturbado. E é no Segundo Império que ocorre a maior guerra da história da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Então, assim, né, tem bastante coisa, tá, acontecendo aí em termos externos, tá, em política externa brasileira. Primeira questão, Christie. Ela aparece, já apareceu em algumas questões do Enem, da URGS. Tá? Foi um acontecimento, assim, peculiar da história brasileira, envolve Brasil e Inglaterra, um naufrágio de um navio chamado Príncipe de Gales. Esse naufrágio ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, ali próximo à cidade de Rio Grande, porque ali, né, que tinha o porto, principal porto do estado, tá? O navio Príncipe de Gales, ele trazia alguma mantimentos, produtos ingleses, enfim. Ele trazia, né, coisas que seriam vendidas, né, produtos que seriam vendidos aqui no Brasil.
E a população saqueou assim, pegou nessa o que estava sendo trazido, porque o navio naufragou, foi parar, né, os produtos foram parar na praia, e a população que vivia ali próxima pegou para si, tá, os produtos. E a Inglaterra já não gostou, né? Não achou isso legal, exigia uma indenização do governo brasileiro, enfim. E concomitantemente a isso, bem próximo a isso, a esse fato, um outro fato no Rio de Janeiro, envolvendo ingleses, também gerou um conflito, que foi uma prisão de 3 oficiais ingleses, tá? Eles estavam, se eu não me engano, eles estavam num bar e se envolveram numa confusão, beberam demais. Não sei se vocês lembram que lá no período joanino também, né, os ingleses que cometessem algum crime, infração, enfim, aqueles seriam julgados por tribunais ingleses, né? E eles fizeram lá uma bagunça e tal, se envolveram numa briga de bar lá e foram presos, esses 3 oficiais, tá? Teria começado com eles, né, a briga lá, a confusão. E eles foram presos, né, pelas autoridades do Rio de Janeiro. E aí o embaixador inglês, chamado William Christie, vai exigir uma indenização do Brasil, indenização por causa do navio do Príncipe de Gales e punições contra os policiais, não tinha polícia, né? Quem fazia as prisões, enfim, era parte das Forças Armadas. Ele queria punição àqueles que tinham prendido os ingleses. O Brasil concorda com a indenização sobre o navio, mas não concorda em punir os militares brasileiros que prenderam os oficiais ingleses, tá? O que que a Inglaterra faz? Ela aprisiona navios brasileiros daí. Então, em represália, a Inglaterra vai aprisionar alguns navios brasileiros nos portos brasileiros, tá? E aí o rei da Bélgica, o Leopoldo I, faz uma mediação do conflito, tá? Para ali fazer entender quem é que estava com a razão e dar causa dando ganho para o Brasil, tá? E o governo inglês então corta relações com o Brasil por um determinado período, tá? Corta aqui, tá? Não sou mais teu aliado. Então a Inglaterra cortou por um período relações políticas, né, a diplomacia, né, foi cortada, tá? Ela busca uma reaproximação e pede desculpas oficiais em 1865. Então foram uns 4 anos aí, mais ou menos, tá? A questão Christie, tá? Que foi esse conflito aí contra a Inglaterra. Não chegou a uma guerra, conflito armado, assim, foi mais esses conflitos assim menores, tá? E agora vamos para os conflitos maiores, que envolvem uma parte mais política e militar, assim, mais pesada, tá? Que são as questões, ou a questão do prata. E aqui nós vamos ter as intervenções brasileiras no Uruguai e na Argentina e a Guerra do Paraguai, tá? Existia uma política, uma aproximação política entre o governo brasileiro e os chamados colorados. Colorados, Partido Blanco e o Partido Colorado, eram partidos do Uruguai, que envolvia também parte da Argentina, tá? E o Brasil, o governo brasileiro, era próximo politicamente aos colorados. Enquanto o governo da Argentina, nesse contexto aí das questões do prato, os governos da Argentina normalmente eram ligados ao Partido Blanco, tá? Quem eram os colorados? O Partido Colorado era um partido ligado aos comerciantes de Montevidéu, cidade capital do Uruguai, com apoio financeiro de uma filial do Banco Mauá, né? Mauá, esse aí que a gente falou agora há pouco, tá? Mas eram os comerciantes de Montevidéu. E olhem só, né, a diferença. E os blancos eram os pecuaristas, tá? Partido ligado aos pecuaristas. Então, os colorados são os comerciantes e os blancos ligados aos pecuaristas. Então, eles defendem interesses diferentes, tá? Os comerciantes normalmente querem, por exemplo, uma política externa mais aberta, querem maiores liberdades para fazerem os seus negócios,
enquanto os pecuaristas geralmente defendem um governo mais forte, um governo central mais forte, que atenda aos seus interesses, que mantenha, né, uma política de proteção aos seus negócios, tá? Então existiam essas ligações políticas aí, tá? Vamos agora para as intervenções. O que que vai acontecer, tá? A partir dessa ligação entre Brasil e colorados, Argentina e blancos. Intervenções militares. O governo brasileiro vai intervir diretamente usando o exército brasileiro, tá? Para tirar do poder os blancos e botar no lugar os colorados, tá? Tanto na Argentina quanto no Uruguai, mas principalmente no Uruguai, tá? Vocês lembram da Revolução Farroupilha, né? Que a gente viu algumas aulas atrás. Ela terminou em 1845, tá? Ou seja, 5 anos depois está ocorrendo uma primeira intervenção no Uruguai. Não sei se vocês recordam que o governo brasileiro ele foi bem mais diplomático com os líderes da Revolução Farroupilha. Teve o Tratado de Ponche Verde, né, onde os farroupilhas aceitam a derrota, mas o governo brasileiro aceita as demandas, né, dos líderes farroupilhas. Por quê, né? Por que que tem um tratamento diferente? Porque os farroupilhas são líderes militares aqui do Sul. E o governo brasileiro já estava vendo que se avizinhavam conflitos nos países vizinhos aqui do Sul e precisava do apoio dos militares aqui do Sul para fazer essas intervenções, precisava passar pelas terras dos líderes farroupilhas. Então, para o governo brasileiro era interessante manter boas relações, né, com essa elite militar, né, daqui, estancieiros aqui do Sul. Por isso que o final da Revolução Farroupilha, pros líderes farroupilhas, né, pros estancieiros farroupilhas, foi de certa maneira proveitosa, porque o governo brasileiro já estava pensando nessas intervenções próximas que estavam para acontecer, tá? Primeira intervenção no Uruguai, 1850, onde foi derrubado o Oribe, o presidente Oribe, que pertencia ao Partido Blanco, e o Brasil ajudou a colocar no lugar um cara chamado Rivera, tá? Que pertencia aos Colorados, tá? Então o Brasil vai ajudar diretamente nessas intervenções, vai dar apoio militar, tá? Para os Colorados. 2 anos depois, o Brasil manda suas forças para a Argentina para derrubar o Roças e botar Urquiza no poder, tá? Inclusive o Roças, esse aí, né, ele tinha até sugerido, na época da Revolução Farroupilha, sugerido pros farroupilhas que o Rio Grande do Sul se anexasse à Argentina, tá? Mas eles não aceitaram, eles quiseram não fazer não queriam, né, anexar o Rio Grande do Sul como uma província da Argentina, tá? Urquiza foi colocado no poder, tá? E vai fazer um tratado, então, de amizade com o Brasil. E vai ocorrer uma nova intervenção no Uruguai, alguns anos depois, tá? Para depor agora o Aguirre, que era do Partido Blanco, e colocar no poder o Venâncio Flores, do Partido Colorado, tá? Então, vejam, são 3 intervenções, tá, gente? 3 intervenções militares num curto espaço de tempo, tá? Que o Brasil manda suas forças militares, o governo brasileiro, do Dom Pedro II, manda seu exército para derrubar os blancos do poder, tanto no Uruguai quanto na Argentina, e colocar no lugar os colorados. Mas por que isso, né? Porque o que estava envolvido? Porque qual era o interesse do Brasil tanto nessa questão do prata, né? Que a gente fala, o prata é o Rio da Prata, tá? Porque assim, gente, os blancos, o pessoal ligado ao Partido Blanco, eles queriam que o Rio da Prata fosse restrito apenas para os uruguaios e argentinos. E que o Brasil, por exemplo, e outros países não pudessem acessar mais o Rio da Prata. Inclusive, queriam, assim, colocar correntes enormes no rio, fazer, assim, uma espécie de barreira para impedir que navios que viessem de outros países não pudessem acessar o Rio da Prata. E por que que para o Brasil era tão importante acessar o Rio da Prata? Porque para chegar
no interior da América do Sul, naquele contexto, naquela conjuntura, o Rio da Prata era a única maneira, a bacia do Rio da Prata, tá? E também para chegar em territórios do próprio Brasil que não tinha acesso por terra. Por exemplo, o território do Mato Grosso, tá? Na época, não tinha acesso por terra, era pelo rio. E tinha que ser pelo Rio da Prata. Então, se o Brasil fosse impedido de ter acesso ao Rio da Prata, ia ser impedido, não ia conseguir chegar no seu próprio território, porque por terra era muito complicado, tá? Então, assim, tinha essa questão da geopolítica da região, ligada ao próprio Rio da Prata, e os blancos queriam restringir, enquanto os colorados não, até porque os colorados, como eram comerciantes, queriam manter, né, o acesso mais livre, tá? Só que na última intervenção, o Aguirre, que foi derrubado com a ajuda do governo brasileiro, o Aguirre ele era aliado do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. E essa última intervenção foi um dos pontos de partida, para a Guerra do Paraguai. O Francisco Solano Lopes entende que essa intervenção brasileira no Uruguai, né, derrubando a Aguirre, foi demais, foi além do ponto, e ele então vai agredir, de certa forma, ele vai começar uma agressão contra o Brasil, e isso vai ser um dos estopins da Guerra do Paraguai, tá? As intervenções platinas, ou seja, intervenções do Brasil na prata, tinham o objetivo de evitar governos fortes e centralizadores, governos que centralizassem o poder, por exemplo, em Montevidéu, em Buenos Aires, e que impedissem, né, aqueles governos extremamente protecionistas, né, que impedissem o acesso de outros países na região, tá? Essa era o objetivo do governo brasileiro, tá? Com essas intervenções aí no Rio da Prata, tá? E aí vamos para a Guerra do Paraguai, tá? Aqui que eu queria indicar para vocês, eu até vou botar, deixa eu abrir aqui o chat, eu vou botar aqui no chat, ó, o documentário A Última Guerra do Prata. Eu depois vou botar no material também, tá? Mas só para ficar registrado aqui, A Última Guerra do Prata. Aí. Esse documentário, depois eu vou botar a indicação no material também, gente. Tem no YouTube, tá? Ele foi feito pela TV Escola aí há uns anos, se eu não me engano, há uns 8, 9, 10 anos atrás, tá? E esse documentário, ele elucida muito bem, assim, a geopolítica, o contexto geopolítico desse período, o que está acontecendo, a importância do Rio da Prata, e ele fala, né, da Guerra do Paraguai, mas ele faz todo um recorte, todo um resgate histórico, tá, do que está acontecendo, tá? E assim, é interessante que a Guerra do Paraguai, por muito tempo, na história do Brasil, ela teve uma interpretação, depois teve outra interpretação e depois uma terceira. Então, tem pelo menos aí três interpretações de por que a Guerra do Paraguai acontece, tá? Depois eu vou falar sobre elas. Vou falar agora primeiro do contexto, tá? Ela ocorre, gente, a partir do processo de formação desses estados nacionais aqui na América Latina, tá? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e da disputa entre eles para assumir uma posição dominante, aliado à influência do capitalismo inglês na região, tá? Por muito tempo se disse assim na história do Brasil, até para exaltar o Brasil politicamente, militarmente, por muito tempo se disse que a Guerra do Paraguai ocorreu porque o Brasil queria tirar do poder um ditador, um tirano, que era o Francisco Solano Lopes, tá? Não, né, até ali década de 60, 70, o que vinha nos livros de história era isso. O Brasil lutou porque o Solano Lopes era um ditador, um tirano, um déspota, e ele dominava a população paraguaia de maneira assim, né, brutal, e o Brasil lutou para tirar esse tirano do poder, que evitava, né, ali as relações entre os países, enfim. Na década de 70 surge uma outra interpretação, dizendo que quem provocou a guerra foi a Inglaterra, porque o Paraguai era um país extremamente avançado, mesmo isolado,
O Paraguai, geograficamente, é isolado, ele não tem acesso ao mar, é isolado no meio da América do Sul. E a Inglaterra provocou o conflito para acabar com o Paraguai e com a industrialização paraguaia. A Inglaterra não queria uma concorrência, né, industrial na região. E há uma terceira interpretação que hoje em dia é a mais, talvez mais aceita, assim, é a mais, que mais tem, assim, embasamento em fontes, enfim, que é assim, existe a influência da Inglaterra, claro, mas a Guerra do Paraguai não ocorre porque o Solano Lopes é um ditador ou porque simplesmente a Inglaterra provoca o conflito. Ela ocorre porque há uma disputa geográfica, geopolítica, entre os interesses de todos os países envolvidos. São quatro, tá? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com relação ao acesso ao Rio da Prata, questões políticas desses países, enfim, é uma questão mais complexa, tá? Então a gente vai mais ou menos por essa interpretação, tá? Nessa terceira, vamos dizer assim, terceira, que surge aí, se eu não me engano, a partir da década de 80, 90 no Brasil, tá? Então, só para fechar, gente, a aula, tá? E na aula que vem a gente vai dar continuidade, mas só para fechar, os três presidentes paraguaios do século XIX. O José Gaspar de Francia, tá? Olha só, ele governa por bastante tempo o Paraguai, 1811 a 1840. Ele mantém um Paraguai bem isolado. O Paraguai era isolado, mas não isolado porque queria. Ele era isolado também pelos outros ali, não conseguia ter acesso ao mar. E ele mantém o Estado Paraguai como agente da produção e do comércio. Ele cria as chamadas estâncias da pátria. Eram fazendas públicas onde os trabalhadores, muitos indígenas ou de origem indígena, trabalhavam para sustentar ali as produções e aquilo tudo era dividido entre a população. Não era assim dividido igualmente, mas era dividido para a população, tá? Depois do José Gaspar de Francia veio Carlos Antônio Lopes, que rompe esse isolamento, cria uma ferrovia, incentiva o comércio exterior, tá? E passa a demandar, né, o controle fluvial ali do Rio Paraguai e do Rio Paraná, que são rios que fazem fronteira do Paraguai com o Brasil, e por fim o filho dele, o Francisco Solano Lopes, tá? Que é o presidente do Paraguai na época da guerra. Ele vai se aliar aos blancos do Uruguai e aos adversários do Mitre na Argentina, então ele se alia aos adversários do Brasil, né? Ele se alia aos blancos, tá? Ele se posiciona contra o expansionismo brasileiro, contra as intervenções brasileiras, que a gente viu agora há pouco, tá? E ele toma iniciativa de ataque contra o Brasil. Ele captura uma embarcação chamada Marquês de Olinda, em novembro de 64, e o Brasil entende isso como uma declaração de guerra, tá? Ele esperava neutralizar as ameaças dos vizinhos e ele esperava derrotar o Brasil facilmente ou rapidamente, tá? E transformar o Paraguai na principal ou numa das principais forças políticas do continente. E aí, em maio de 65, Brasil, Argentina e Uruguai assinam a Tríplice Aliança. Então, os governos do Brasil, Argentina e do Uruguai se unem, tá, numa Tríplice Aliança para resistir à ofensiva paraguaia, dando início à Guerra do Paraguai, tá? Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Tá? A gente vai, porque aí é bastante coisa, tá, pessoal? Mas fica a indicação já do documentário, tá? Para vocês é bastante coisa, tá? É 1h40, 1h50, não precisa ver tudo, mas o início ali é bem interessante. Tá bom, gente? E é isso, pessoal. Por hoje, alguma dúvida, questões, sugestões? Tudo certo? Tudo Nada? certo, Tudo senhor. tranquilo? Então tá. Obrigado, gente, aí pela atenção. Hoje eu já mando os materiais aquele que eu falei, tá? Então na aula que vem daí a gente segue com a crise do Império. Boa noite, gente. Grande abraço aí, boa semana. Valeu.